O salmo de hoje é o 5, né? O quinto, né? O 5, tanto no grego como no hebraico. Até o salmo 10 é igual a numeração. Do 10 em diante varia, muda no grego e no hebraico. Qual é a nossa resposta? Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. O Senhor, então, é aquele que nos guia, é o nosso guia, é o nosso caminho. Não tem outro guia, não tem outro caminho. E por ser o guia, o nosso mestre, Senhor, ele nos guia na justiça. A justiça no antigo Israel é o seguimento da lei do Senhor, porque a identidade do povo de Deus, de Israel, é a lei. O justo é aquele que segue a lei. A identidade do povo judeu é a lei. E no Novo Testamento, a lei, a nova lei que é Cristo, que é a justiça e a misericórdia. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor, diz o salmista, para que o Senhor nos guie na justiça, que no Novo Testamento também tem o sentido de salvação. O Cristo nos justificou e nos apresentou justos diante de Deus. Eu, por mim, pelo pecado original, eu nasci injusto. Pelo batismo que Cristo me deu, eu me tornei justo, mas tendo que lutar, ou seja, justo sem o pecado original, mas tendo que lutar contra as más inclinações. Cada um de nós tem que lutar. Até o final é. Carregando a cruz com alegria. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Deus não suportar a linguagem humana, a iniquidade, o pecado, o orgulho, né? Como não suportou o pecado do Satanás, né? Que era aquele de querer ser Deus igual a Deus. Ninguém é igual a Deus, só Deus é Deus. Que depois foi o pecado de Adão e Eva. Pecado de orgulho, desobediência, de querer ser igual a Deus. Então, Deus não se agrada com a iniquidade. E a iniquidade, em última análise, é não seguir a lei do Senhor. Não pode o mal morar convosco. São antitéticos, Deus e o mal, o bem e o mal. Deus é o sumo bem, então o sumo bem não pode morar com o mal. O sumo mal é o Satanás, né? E ele está na terra hoje querendo perder todos os homens e mulheres. Hoje a ação dele é muito forte. Por quê? Porque o homem abriu o coração dele ao Satanás, né? O pecado hoje é muito grave na sociedade. E quanto maior o pecado, maior a ação do Satanás na própria sociedade e no coração do homem que se abre para ele. O homem que luta contra o pecado, esse está lutando, né? Se santificando, tendendo à perfeição. Mas quem se abriu para o Satanás, hoje ele está agindo muito fortemente. Terá consequência sim, o Senhor virá julgar. Ainda é o tempo da misericórdia. Hoje é o tempo da misericórdia, né, e do perdão. Deus está concedendo um grande perdão hoje ainda à humanidade. Cessará o tempo do perdão e está chegando o tempo do juízo do Senhor. Tá? Não pode, então, o mal morar com Deus, nem os ímpios poderão permanecer diante do Senhor. Permanecer, ficar de pé. É a raiz do amém. Amém é aquilo que é sólido. Tá? Só é sólido diante de Deus, só é amém diante de Deus, aquele que segue a lei do Senhor. Claro que, em última análise, o amém é o Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o amém, né? Está lá no livro do Apocalipse. Amém, em hebraico. É o sólido, o verdadeiro, né? Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer, né? O ímpio é aquele que não segue a lei, não segue a lei do Senhor. Tá? É o iníquo, o ímpio, né? Contrário de José, no Novo Testamento, que, sendo fiel e justo, seguindo a lei, decidiu deixar Maria para que ela não fosse apedrejada. Nem os ímpios poderão permanecer onde? Perante os olhos do Senhor. Claro que olho aqui o que é? A onisciência, a transcendência total, a onipotência do Senhor. Os olhos do Senhor é o próprio Senhor, né? O ímpio não pode permanecer diante do Senhor. Não, não. Quem é ímpio, quem é da mentira, fica com o pai da mentira.
Quem está lutando com Deus. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Então, permanecer na justiça do Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade. Claro que o detestar é uma linguagem antropomórfica, mas Deus não aceita a iniquidade. Não aceita a maldade, não convive com a maldade, não. Deus está presente em tudo, né, e em todos, exceto naquele que peca. Não que Deus saia, mas o pecado, quando eu peco, eu me afasto do Senhor. Filho pródigo, então eu tenho que retornar ao Senhor. Na confissão, na absolvição, na penitência. Tá? Detestais o que pratica a iniquidade, o iníquo, recordo de novo, é aquele que não segue a lei do Senhor, e destruís o mentiroso. A destruição acontecerá para aquele que morrer no pecado mortal e não quiser se arrepender, será destruído onde? No inferno. Irá para o inferno, que é a ausência total do Senhor. Bora lutar com toda a nossa força para não ir para o inferno, irmão. Ao Senhor, abominais o sanguinário. O sanguinário é o pecador do início, Caim. Satanás é o primeiro sanguinário, né? É o primeiro homicida. Depois levou Caim a cair no pecado do homicídio, a matar o irmão dele. Então, o sanguinário por excelência é o Satanás. Depois, todos aqueles que praticam pecado são sanguinários. Né? Aqueles que matam os outros, os assassinos, né? A não ser que seja em legítima defesa, né? Que a igreja permite, né? Mas todo pecado é um assassinato. Né? Até a gente se encolerizar contra o outro, o nosso Senhor vai dizer, já é um pecado de homicídio, é matar. Quando eu me encolerizo total contra o outro, eu estou matando o outro. Estou tirando o outro diante de mim da minha convivência, é homicídio. A ira não confessada é homicídio, é matar o outro. Tá? Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. O Senhor, ele não aceita quem é perverso e não se arrepende, e engana e não se arrepende. Claro é, volto a dizer, quem pecou, se arrependeu e está lutando, o Senhor está com ele. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Agora retorna e retoma o tema da alegria, né? Que em geral o Salmo tem muita alegria, louvor, glória, manifestação da glória de Deus, né? Então, exultação de alegria para aquele que se refugia do Senhor. O Senhor é o rochedo no qual eu me refugio, a fenda da rocha lá do Elias, que ele entrou antes daquela grande manifestação do Senhor, que veio até ele. O nosso rochedo é o Senhor. A nossa fenda é o nosso coração, onde nós podemos nos refugiar e refugiar com o Senhor. Não entrar sozinho no coração, não, né? Mas entrar com o Senhor e com o Espírito Santo que foi derramado dentro de nós. Né? Segundo a vossa proteção, se regozijem os que amam vosso nome. Então, a gente, qual é o sentido? Eu tenho que me deixar proteger pelo Senhor. Sob a vossa proteção, proteção de quem? Do Senhor. Quem é que nos protege? É o Senhor. Leia lá o Salmo 90, 91. Né? Vós sois o Altíssimo, né? Segundo as tuas asas sombras, eu me abrigo, Senhor. Nenhum mal eu temerei. Leia o Salmo 90, 91. É ele o nosso refúgio, o nosso rochedo, a nossa fenda, a fenda da nossa rocha, a nossa proteção. Sob a vossa proteção se regozije, né? De novo, alegria, regozijo, né? Recorde o canto de Maria, o Magnífica é a grande alegria, o grande regozijo. O canto de Ana, no primeiro livro de Samuel, né? Ela que era estéril, pediu e o Senhor deu um grande profeta para Israel. Ana concebeu Samuel, aquele que escuta a Deus. Sob a vossa proteção se regozijem. Quem é que tem que se regozijar dentro da fenda da proteção do Senhor? Os que amam o Senhor. Os que amam o nome do Senhor. O nome do Senhor é o Senhor. Então, os que amam o Senhor. E quem é que ama o Senhor? Quem segue a lei do Senhor. Então, a lógica é uma só. Seguir a lei do Senhor. Lutar contra a imperfeição, as más inclinações
se refugiar no rochedo, se regozijar no Senhor e amar o Senhor, seguindo a lei do Senhor. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Agora o Evangelho.